Essa é a nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Augusto Franzner e hoje nós vamos ver o que é a filosofia, que vem da união de duas palavras de origem grega, a palavra philo com a palavra sophia ou sofia. Philo quer dizer amor e sofia ou sófia, saber. Assim, filosofia quer dizer amor ao saber. Quem que criou esse termo foi Pitágoras. Muitos de vocês devem conhecê-lo, porque ele que criou o Teorema de Pitágoras. No caso, Pitágoras era um grande filósofo também, além de um grande matemático. Ele viveu no ano 570 ao ano 500 a.C. Então, foi ele que criou esse termo, filosofia. Uma coisa para saber de filosofia é que nós devemos voltar a filosofar. Hoje nós nos deixamos levar por qualquer pensamento, a gente sem pensar muito sobre aquilo. Ou seja, perdemos a capacidade de filosofar. Os filósofos dizem que nós devemos ter um instinto infantil para voltar a filosofar. Aqui eu coloquei uma ilustração disso, que é trazida no livro O Mundo de Sofia, que é um livro excelente que fala sobre uma viagem sobre a filosofia. E no livro, o autor fala que devemos ser como uma criança que olha, por exemplo, se o pai começar a flutuar na sala, ele vai se perguntar assim, olha, papai está voando. Porque para uma criança, tudo é novidade, então para ela tudo é maravilhoso. A mãe, por exemplo, iria assustar, porque ela não acha normal o pai estar flutuando. Mas a criança não, para ela é uma coisa bela. Porque para ela o pai flutuar é belo, o gato brincar é belo, a bola rolar é belo, a comida no prato é bela. Então, perceba, a criança ela tem um instinto de se admirar por tudo em volta. Então, para ser filósofo, é necessária a capacidade de se admirar com as coisas. Então, devemos se admirar com tudo ao nosso redor para voltarmos a filosofar. Um filósofo ele deve fazer algumas perguntas filosóficas básicas para começar a pensar. E a partir dessas perguntas, ele vai desenvolvendo elas de forma mais profunda. Então, por exemplo, um filósofo deve se perguntar: como o mundo foi criado? O mundo surgiu de uma explosão aleatória, que a matéria surgiu do nada, ou foi uma entidade como Deus que criou, Alá, ou vários deuses? Então, ele se faz essas perguntas. Existe algum propósito ou significado nos acontecimentos? Ou seja, os acontecimentos são guiados por Deus, por um Deus, uma coisa do destino, o universo está guiando isso, ou não tem nenhum propósito na nossa vida? Então são perguntas filosóficas que se fazem. Existe vida após a morte? Existe alguma coisa depois da morte, que a gente chama de metafísica? Ou não existe nada e vamos morrer e acabou, essa é a nossa vida? Como conseguiremos achar respostas para essas perguntas? Nós podemos confiar numa verdade absoluta? Ou não podemos confiar em nada e é tudo relativo? Então, como devemos viver? Nós devemos viver sobre uma ética, uma moral, ou não existe essa coisa de ética ou moral? Existe uma lei como os 10 mandamentos que dá uma ética e moral, como na ética cristã? Ou não existe nada disso e nós vivemos por um código mínimo civilizatório para a gente não sair se matando? Quem é você? Então a pergunta do eu, quem sou eu? Por que eu existo? Então são perguntas básicas que um filósofo faz. Aqui eu coloquei de novo aquela coisa que a gente meio que perdeu essa capacidade. Isso aqui é uma tirinha. Então aqui nós temos Sócrates, que foi um grande filósofo, perguntando quem sou eu? Então a pergunta que ele se fez. Aí um discípulo de Sócrates, que foi ensinado por ele. O que é o mundo? Que foi uma pergunta que eu coloquei aqui, né? Como o mundo foi criado. E aí um discípulo do discípulo de Sócrates. Qual é a verdadeira verdade? Ou seja, qual é a verdade que realmente é verdadeira? Ou não existe verdade verdadeira? Então, são perguntas que os filósofos faziam. Aí eles fizeram uma crítica ao discípulo do discípulo do discípulo de Sócrates, ou seja, bem moderno aqui com o tablet. Como posso mudar a cor do Facebook? Então, a gente meio que perdeu um pouco dessa capacidade de fazer essas grandes perguntas da vida. Nós perdemos essa capacidade de filosofar. Então, nós devemos voltar. Então, o objetivo dessa matéria é isso. É instigar vocês a filosofar, a pensar acerca das coisas e como os filósofos pensavam,
como os grandes filósofos pensavam sobre essas grandes perguntas. E aí, dito isso, devemos perceber que existe um conceito dentro da filosofia que chama cosmovisão. A palavra cosmovisão é a junção de duas palavras, visão e cosmo. Cosmo é mundo, então é visão de mundo. A visão de mundo, ou cosmovisão, é um modo particular de perceber o mundo, geralmente tendo em conta as relações humanas, buscando entender questões filosóficas. Essas perguntas que eu acabei de fazer, se você se fizer e aí você tiver as suas respostas, você vai ter a sua cosmovisão. É o jeito que você pensa em tudo. Na ética, na moral, nos costumes, na religião, na política, na relação com o próximo. Tudo isso vai formar a sua cosmovisão sobre o que você pensa em cada um desses assuntos. E uma coisa importante sobre isso é que cada pessoa tem a sua cosmovisão. Todo mundo tem a sua cosmovisão. Porque cada um é como se fosse um universo. Tem um livro muito famoso que chama Universo ao Seu Lado. Nesse livro, o autor vai falar que cada pessoa é como se fosse um mundo. Aí a capa do livro é essa. Ó. São pessoas com planetas na cabeça. Ou seja, cada pessoa tem seu próprio mundo. Porque cada pessoa que está ao seu lado, por isso o universo ao lado, pensa diferente de você. Eu penso diferente de vocês. E vocês, cada um de vocês devem pensar diferente um do outro. Ninguém pensa igual a ninguém em todos os assuntos. Então, por isso, cada um tem a sua cosmovisão. E para encerrar, pessoal, eu coloquei de novo aquela frase: devemos ter a capacidade de nos admirar com as coisas. No livro, novamente, Mundo de Sofia, o autor fala que nós somos como se fôssemos seres que vivemos na pele de um coelho que está num número de mágica. A maioria das pessoas, eles se acomodam e fica lá perto do couro do coelho, fica lá embaixo, na base. Não quer saber de nada, fica ali. Mas o filósofo é aquele que vai subindo pela ponta do cabelinho, do pelo do coelho, para chegar bem na ponta, porque ele quer ver como o mágico faz o seu truque de mágica. Então esse é o desafio, de vocês também terem essa visão, de sairmos ali da base do pelo e subimos para a gente fazer essas perguntas, para ver se a gente consegue entender qual que é a mágica que o mágico está fazendo com o público. Então é isso, pessoal. Na atividade dessa aula, eu coloquei para vocês responderem essas perguntas que eu coloquei para vocês nos slides anteriores. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.